Oi, nono ano. Vamos fazer então a aula 11. Vou começar a aula 11 a gente relembrando o exercício que eu passei para vocês na atividade avaliativa da semana passada. Então a gente tinha essa equação biquadrada, só que eu pedi assim, o produto das raízes positivas. Então a primeira coisa que a gente faz é calcular a equação e nós vamos pensar depois nessa pergunta aqui. Então, eu vou substituir todo lugar onde tem x ao quadrado pelo y. Então, vai ficar y ao quadrado menos 5y mais 4 igual a zero. Lembrando que aqui é x ao quadrado. Então, no lugar do x ao quadrado, coloquei y. E daí ao quadrado que está lá fora. Delta igual a b ao quadrado. Então, é menos 5 ao quadrado menos 4 vezes o 1 vezes o c. Delta igual a 25 menos 16. Delta igual a 9. Vou achar os dois valores do y. Menos b, se lá é menos, vai ficar mais 5, mais ou menos raiz de 9 sobre 2 vezes 1. Y igual a 5 mais ou menos 3 sobre 2. Y1 igual a 8 sobre 2, que é 4. E o y2, 5 tira 3 dá 2 sobre 2, que é igual a 1. Só que numa equação biquadrada não acabou aqui, né? O que eu tenho que fazer? X ao quadrado igual a y, x ao quadrado igual a y. Então, eu tenho que voltar aqui no início. X ao quadrado igual a 4, que é o primeiro valor do y, x igual a mais ou menos raiz do 4, x igual a mais ou menos 2. X ao quadrado igual a 1, x igual a mais ou menos raiz de 1, x igual a mais ou menos 1. Então, a solução seria mais 2, mais 1, menos 1. De pedir assim, produto das raízes positivas. Quem são as raízes positivas? Mais 2 vezes mais 1, que a resposta era mais 2. Essa que era a resposta da conta. Produto das raízes positivas. Aqui positivo é o mais 2, aqui positivo é o mais 1. Acabou, era só isso. Agora eu vou fazer um pouquinho diferente do que a gente tinha trabalhado até agora, com fração, né? Que eu já sei que vocês não gostam muito. Então, primeira coisa eu coloco embaixo, faço o mínimo do 4 e do 2. E do 1 poderia colocar, mas não tem necessidade, né? Dá por 2, dá 2, dá 1. Dá por 2, dá 1, dá 1. O mínimo é 4. Então, eu vou colocar aqui o 4. Regra, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 4 dividido por 1, 4. Vezes x à quarta é 4x à quarta. 4 dividido por 4, 1. 1 vezes 9, 9x ao quadrado. 4 dividido por 2, 2 vezes 1, 2. 4 dividido por 1, 4 vezes 0, 0. Como é uma equação, eu posso cortar o denominador, porque dos dois lados é o número 4. Agora, fiquei com uma equação biquadrada, que é 4x à quarta, menos 9x ao quadrado, mais 2 igual a 0. Vou substituir o x ao quadrado pelo y. Ficou 4y ao quadrado menos 9y mais 2 igual a 0. Então, está aí a minha equação. Agora, vou calcular. Delta igual a b ao quadrado menos 9 ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Dá 81 menos 4 vezes 4, 16. 16 vezes 2, 32. Delta igual a 49, diminuindo aqui. Y igual menos b, como é menos 9, vai ficar mais 9. Mais ou menos raiz do 49 sobre 2 vezes o a. Cuidado que agora o a é 4. Y igual a 9 mais ou menos 7 sobre 8.
Vindo aqui agora, ficou assim, y1, 9 mais 7, 16, sobre 8, 2. y2, 9 menos 7, 2. Sobre 8, 2 não dá para dividir por 8, mas eu consigo simplificar. Vai ficar 1/4. Beleza, vou substituir no lugar do y esses dois valores que eu acabei de encontrar. Então, x² é igual a 2, x igual a mais ou menos raiz de 2. Como não tem raiz de 2 exata, minha conta acabou aí. X² é igual a 1/4, x igual a mais ou menos raiz de 1/4, x igual a mais ou menos raiz de 1/2. Então, quais são as nossas soluções? Mais raiz de 2, menos raiz de 2, mais meio, menos meio. Pronto. Então, no caso de tirar o mínimo, é só isso que eu tenho que fazer. Mais uma dessa mesma forma. Então, a gente tem 3, 3 e 1. Então, o mínimo é 3, né? Vamos dividir, multiplicar. 3 dividido por 1, 3 vezes x², 3x². 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 7, 7x². 3 dividido por 3 dá 1 vezes 2, 2. Como dos dois lados é o mesmo denominador, posso cortar. Vou arrumar já. 3x² menos 7x² mais 2 igual a 0. Passei todo mundo para o lado de lá para poder igualar a 0. Equação biquadrada, vou trocar o x² pelo y, ficou 3y² menos 7y mais 2 igual a 0. Delta igual b² menos 7² menos 4 vezes o a vezes o c, que é o 2. 49 menos 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Então, delta igual a 25. Vou continuar a conta aqui em cima. Y igual a menos b. Menos 7 vai ficar mais 7. Mais ou menos raiz de 25 sobre 2 vezes 3, o valor do a. Y igual a 7 mais ou menos 5 sobre 6. Y1, 7 mais 5, 12 sobre 6, que dá 2. Y2, 7 tira 5, 2 sobre 6, que eu não posso dividir, mas posso simplificar e ficou 1/3. Voltando lá em cima, vou trocar o x² pelo y. Duas vezes, né? Vai ficar x² igual a 2, x igual a mais ou menos raiz de 2. x² igual a 1/3, x igual a mais ou menos raiz de 1/3, que no caso aqui a raiz de 1 dá para tirar, a raiz de 3 não, né? Então, poderia ficar assim, mais ou menos 1 raiz de 3, só que daí teria que racionalizar. Então, mais ou menos a solução ficaria assim. Mais raiz de 2, menos raiz de 2, mais raiz de 1/3, menos raiz de 1/3. Ok? Beleza. Agora essa é envolvendo o produto notável, né? Então, vamos ver primeiro aqui, x² mais 6². É isso aqui que a gente pode fazer através da distributiva ou pode fazer pela regrinha do parênteses, né? Então, ficaria x², daí 6x² mais 6x² dá 12x², e 6 vezes 6 é 36. É só fazer a distributiva que vai chegar nessa resposta. O outro, menos 17 vezes isso, menos 17 vezes isso. Tem que tomar cuidado com a regra de sinal. 17 vezes x², 17x².
17 vezes 6 dá menos 102, mais 70 é igual a zero. X à quarta só tem esse, daí 12x ao quadrado menos 17x ao quadrado. Diminui com o sinal do maior, dá menos 5x ao quadrado. 70 mais 36 dá 106. Tira 102, vai ficar 4 igual a zero. Então, de tudo aquilo ali, virou essa equaçãozinha aqui, biquadrada. Vou trocar o x ao quadrado pelo y. Então, ficou y ao quadrado menos 5y mais 4. Calculo delta. B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Vou encontrar que o delta é 9. Calculo os dois valores do y. Então, 5 mais ou menos raiz de 9 sobre 2. 5 mais 3 dá 8 sobre 2, que dá 4. E 5 menos 3, 2 sobre 2, que dá 1. Daí vou achar os dois valores aqui. Então, vai ficar x ao quadrado igual a 4. X igual a mais ou menos raiz do 4. X igual a mais ou menos 2. X ao quadrado igual a 1. X igual a mais ou menos raiz de 1. X igual a mais ou menos 1. Então, a solução desta equação, mais 2, menos 2, mais 1, menos 1. Que através dessa solução aqui eu poderia pedir o produto, como eu pedi no primeiro, do maior com o menor, a soma do maior com o menor, o quociente, né, que é o resultado da divisão. Então, só tem que tomar cuidado daí com o que está sendo pedido no enunciado. Nesse caso, estava sendo pedido só a solução. Então, acabou a minha conta aqui, certo? Então, eu peço para que vocês copiem os exemplos e tentem fazer, porque só olhar às vezes parece fácil, mas o importante é que vocês tentem fazer, tá bom? Um abraço a todos.